Senhor, amada igreja, amado irmão, amada irmã, sejam bem-vindos a mais uma série de Falando de Deus. Que Deus fale em nossos corações, nos traga a palavra para nos alimentar, para nos trazer uma resposta às nossas orações. Eu já mencionei em algum culto passado da minha predileção, de eu gostar muito de história da Segunda Guerra Mundial. Não pelo seu horror, mas do porquê pessoas que aparentemente eram pessoas comuns, elas conseguiram chegar num estado total de irracionalidade e selvagem a ponto de cometer tantos crimes, tanta crueldade. Existe um filme com o título A Queda, As Últimas Horas de Hitler. É bem interessante esse filme porque ele relata, ele narra a história dos últimos dias do nazismo durante a Segunda Guerra, com a invasão das tropas aliadas à cidade de Berlim. E as tropas aliadas foram se aproximando e os altos oficiais do regime nazista estavam ficando encurralados e Hitler estava escondido no seu bunker, que era embaixo da chancelaria nazista. E durante a Segunda Guerra, se você lê a história de Hitler, você vai ficar impressionado com como ele conseguiu, através da sua oratória, envolver, influenciar toda uma nação, todo um povo a seguir uma ideologia capaz de levá-los ao fanatismo, suicídio, morte e destruição. Por detrás dessa ideologia havia também muito mais do que só uma oratória. Encontramos na marca da SS, que é a tropa de elite nazista, homens do alto escalão envolvidos com magia negra, com misticismo, cultos malignos, entre outros. E a Segunda Guerra, a história diz que matou mais de 50 milhões de pessoas, entre elas mais de 6 milhões de judeus. E o final dessa história, desse filme, todos nós conhecemos e sabemos. Foi a queda do nazismo, a divisão da Alemanha em ocidental, oriental, uma nação destruída em ruínas, um povo humilhado, envergonhado, faminto e tendo que recomeçar do zero. O que restou da Segunda Guerra, em sua maioria, está em museus. A Alemanha pouco se fala a respeito ou se anuncia. Se você quiser visitar na Alemanha algum marco da Segunda Guerra, terá que pesquisar muito para tentar conseguir encontrar e chegar. Existe nas montanhas de Kernhaus, que fica na cidade de Bergendain, na Alemanha, um marco do nazismo, que é a casa de Hitler, chamado Ninho da Águia, que fica no alto da montanha. Hoje lá é um restaurante. E no sul da Polônia também você encontra o campo de concentração de Auschwitz, que ele ainda existe, né, porque Israel mantém aquele local, onde foram mortos mais de 2 milhões de pessoas, entre judeus e outras nacionalidades. E o Estado de Israel mantém o local para deixar como marca da história do que foi feito na época do Holocausto. E para que os jovens israelenses visitem esse local e tenham contato das atrocidades que foram praticadas contra o seu povo. Recentemente eu perguntei a Deus se essas atrocidades, se esses sinais de guerra, se essas maldades, crueldades terminariam ou se elas acabaram. E a resposta de Deus foi: não acabou. A resposta de Deus pode ser lida através do Evangelho de Mateus, como de outras passagens, mas eu separei o Evangelho de Mateus no capítulo 24, do versículo 1 a 14, que fala sobre a segunda vinda de Cristo. E eu convido ao irmão que puder abrir sua Bíblia em Mateus 24, versículo 1. E a palavra de Deus diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos
Quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Amém. Glória a Deus. Nas Escrituras, nós vamos encontrar várias profecias que falavam da primeira vinda do Messias, da primeira vinda de Cristo. Todas elas, literalmente, se cumpriram. Todas elas. No relato que nós acabamos de ler, nós temos a profecia que trata da segunda vinda de Cristo, a volta do Senhor para buscar a sua igreja, relatada em números muito maiores nas passagens bíblicas e que já estão sendo reveladas através dos sinais e acontecimentos. A palavra de Deus de hoje é um alerta à igreja para os sinais ao nosso redor, os sinais de que a palavra que acabamos de ler está se cumprindo, os sinais de que Cristo está voltando. E eu te pergunto, você está preparado? Você está preparado para a volta de Cristo? Mas qual será o sinal? Todos temos ouvido e assistido os acontecimentos do mundo e que podem confirmar que os sinais de Cristo, os sinais da volta de Cristo estão próximos. Está próximo. Recentemente, o planeta vem enfrentando uma série de crises, uma série de lutas, uma série de dificuldades. Guerras epidemiológicas, como o caso da Covid, crise em abastecimentos de água, crise de alimentos, guerras e conflitos armados, entre outros. Nações se levantando contra nações, povos se levantando contra o próprio povo. Jesus, em sua palavra, profetiza o que viria a acontecer aos seus discípulos e aponta os sinais de sua vinda. E por que da indagação e a pergunta dos discípulos a Jesus a respeito do que estava por vir? Vamos voltar lá no versículo 1. Jesus sai do templo e quando caminhava, seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar a construção do templo. No capítulo anterior desse mesmo livro de Mateus, no 23, Jesus estava condenando a hipocrisia dos fariseus, dos mestres da lei. Jesus era duro nas palavras contra os mestres da lei, chamando a atenção do povo para não fazer as mesmas coisas que eles faziam. Por isso, da pergunta do discípulo nesse versículo 1. Aí no versículo 2, a palavra diz assim: vocês estão vendo tudo isso? Tudo isso, ou seja, todo o templo que está sendo construído, o templo que estava sendo edificado? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Após sair do templo, Jesus estava exortando o povo a respeito dos falsos mestres. Então ele diz: ninguém chame de pai, porque você só tem um pai, que está nos céus. Nem de chefes ou senhores, porque só temos um Senhor, que é Cristo. E ele vai adiante e diz assim: ai de vocês, mestres da lei, e fariseus hipócritas. Aí no final do versículo 23, versículo 8, Jesus diz: eis que a casa de vocês ficará deserta. Ele estava fazendo isso falando isso em referência à casa de Deus, que estava sendo construída, não para cultuar, adorar a Deus, mas para alimentar a arrogância, a ganância, a mentira e enganos dos homens, dos falsos mestres. Aí o versículo 3 diz o seguinte:
Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se dirigiram a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e dos fim dos tempos. A palavra de Jesus aguçou a curiosidade dos discípulos e aguça a nossa também, porque nós queremos saber quais são os sinais, sobre o que Cristo estava dizendo, a despeito do que viria a acontecer. Então, assim é conosco. Aquilo que nos chama atenção, porque a palavra de Deus nos chama atenção, ela nos prende. E havia certeza, né? E eles estavam compenetrados na resposta do mestre, desejosos de saber quais seriam esses sinais. Por isso eles fizeram a pergunta. Aí Cristo fala, né? O primeiro sinal que Jesus apontou em sua profecia foi o engano religioso. No versículo 4 diz assim: Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane. Nós até estávamos, antes do culto, conversando aqui entre nós, eu e minha esposa, e o Alex, que faz a gravação, sobre, né, algumas coisas que acontecem, né, de algumas atitudes, infelizmente, de líderes, que acabam levando as pessoas para um caminho totalmente fora do que a Bíblia nos ensina, do que a palavra de Deus nos ensina. É uma forma de manipular, de enganar as pessoas. Então, o que Jesus estava falando e alertando é exatamente sobre isso. Porque, se você observar, irmão, meu irmão, minha irmã, é que existem muitas vozes em diversas igrejas, tanta confusão religiosa, surgindo 5 novas igrejas por dia no país, e cada uma dizendo e pregando aquilo que eles consideram como sendo a verdade, sendo que a verdade é a palavra de Deus. Se você olhar no mundo, só na Índia, lá existe mais de 360 milhões de deuses. Só na Índia. Temos visto muitos falsos profetas, falsos mestres, caminhos que se bifurcam e que nenhum deles levam a Cristo. Por isso temos que tomar cuidado, acautelar-se, vigiar, porque esse é o primeiro sinal da vinda do Senhor, da vinda de Cristo. Enganos acontecendo dentro da chamada casa de Deus, levada por falsos mestres, enganando os escolhidos, afugentando o rebanho da presença de Deus. Infelizmente, essa mesma alerta também foi ministrado pelo pastor Hernandes Dias Lopes, em uma das suas pregações. A preocupação da igreja, a preocupação daqueles que estão se afastando da presença do Senhor por falsas palavras, por falsos mestres. No versículo 5 diz: Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Se você pegar lá uma referência bíblica, em Mateus 7,15 diz assim: Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. 2 Pedro 2,1 diz assim: Mas houve também entre os povos falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Em 1978, quem é do meu tempo, vamos dizer assim, né, deve se lembrar, havia um líder religioso chamado Jim Jones. Ele foi fundador de uma seita chamada Templo dos Povos. E ele levou 918 membros da sua igreja, lá na Guiana, que é onde ele montou a igreja, ao assassinato através do suicídio em massa. 918 pessoas, mulheres, crianças, homens, se mataram por causa de uma ideologia, por causa de uma falsa profecia, por causa de um falso mestre. Inclusive, quando esteve lá um congressista para investigar o que estava acontecendo, chamado de Liu Hein, ele foi assassinado por esse líder, por Jim Jones. E diz a história que ele ainda teve mais 4 mortes adicionadas ao seu currículo.
E o segundo sinal de Cristo fala sobre as guerras. Versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Temos hoje no mundo 8 guerras e conflitos armados em andamento. Afeganistão, Israel, Iêmen, Síria, Somália, Argélia, Iraque, Quênia, Irã. Certa vez, um soldado americano, durante a guerra do Vietnã, escreveu uma carta à sua namorada e dizia o seguinte: é difícil de acreditar que as mesmas estrelas que aqui brilham no céu deste ambiente de guerra incessante sejam as mesmas que brilham aí, onde se está em paz. O maior orçamento das nações é em armas de destruição. Assinam um tratado de paz, mas investem em armas. Mikhail Gorbachev, também é uma pessoa acho que do meu tempo, não sei se os jovens vão saber quem é, era um estadista, um político russo, e foi o 8º e último líder da extinta União Soviética. E ele disse lá em 1985, em seu livro Perestroika, que se houvesse no mundo uma terceira guerra mundial, não haveria nem vencidos e nem vencedores. Porque o arsenal que tinha naquela época era capaz de transformar o planeta em poeira cósmica 27 vezes. Imagine hoje. Ainda hoje vemos conflitos entre nações, guerras tribais, guerras étnicas, guerras religiosas. O mundo se tornou um barril de pólvora. Alerta para nós. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mas ainda não é o fim, diz a palavra. O que mais precisa acontecer para nós termos a confirmação da volta do Messias, da volta de Cristo? O terceiro sinal da vinda de Cristo, versículo 7. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Se você pesquisar, verá que no século XX para cá, houve mais terremotos do que toda a história do mundo. Esses fatos sempre aconteceram, mas hoje acontece com maior velocidade, com maior frequência. As colunas da terra estão ficando abaladas. Vimos terremoto no Haiti, no Nepal, no Japão, no Chile, na Indonésia. Maremotos, terremotos, tsunamis, tufões, furacões e etc. Aí você também tem a fome, segundo as pesquisas, mais de 2,3 bilhões de pessoas, que representa 30% da população global, não têm acesso à alimentação adequada. Maior parte na Ásia, em segundo na África e depois na América Latina e Caribe. Tudo isso nos aponta para o quê? Que Jesus está voltando. Aí no versículo 8 diz assim: tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados. Presta atenção agora nessa parte da passagem. E então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa, por causa de Cristo. Serão odiados em todas, não é numa ou na outra, em todas as nações, por minha causa. Esse é o outro sinal que Jesus nos aponta, que é a perseguição da sua igreja. A perseguição da igreja de Cristo. Já havia falado desse tema em cultos anteriores. E o quanto no mundo os cristãos estão sendo perseguidos, e no Brasil nós ainda temos a liberdade religiosa. Ainda temos. Só que eu quero chamar para um alerta. Existem 9 projetos de lei para ser votado na Câmara, para ser votado no Senado, que vai transformar essa liberdade em perseguição religiosa seres aprovados. Projetos de lei, né, que tratam sobre o homossexualismo, sobre o espiritismo, feitiçaria, que vai proibir as igrejas, os seus líderes,
de pregarem contra essas situações, rituais satânicos, vai proibir programas com teor religioso, vai limitar o horário de programas religiosos, entre outros. É o início da mordaça, da proibição para perseguir a igreja, alimentar o ódio no coração das pessoas. Então fique atento. No versículo 9, eu como pastor oro pelas gerações futuras, por aquilo que há de vir, que eles vão passar. Hoje ainda temos muita liberdade, mas não sei por quanto tempo ainda. Versículo 9, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Estamos vivendo um momento mais intenso da cristofobia no mundo. A cristofobia é a perseguição dos cristãos. Isso vem acontecendo debaixo de nossos olhos em muitos países e até próximo de nós. Cristãos sendo perseguidos, enforcados, afogados, mortos a pauladas, fuzilados, tudo pela sua fé. Famílias destruídas, valores morais se perdendo. Esse é o século que estamos vivendo e Jesus nos apontou para esses acontecimentos como sinal de sua segunda vinda. No versículo 11, palavra difícil, mas precisa ser pregada. Versículo 11, e numerosos falsos profetas surgirão, e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Valores perdidos, invertidos, maldosos, pessoas pensando em si mesma, olhando para o próximo não como alguém que deva ser servido, mas para ser explorado. A falta de amor, igreja dividida, líderes se desviando, grupos dentro das igrejas que brigam um com o outro, competem um com o outro. A imprensa divulga e ataca as igrejas, os acontecimentos das igrejas, escândalos de pedofilia, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, dinheiro escondido dentro de Bíblia, mas de dinheiro dentro de avião, fretado por igreja, apostasia, homens que um dia professaram a sua fé e hoje negam a Jesus, pessoas que acreditavam na Bíblia, nas Escrituras e hoje não acreditam mais. Que esfriamento cristão que está acontecendo no mundo, esse mundandismo que vai para dentro da igreja, em vez da igreja ir para o mundo está vindo para dentro da igreja, papéis invertidos. Tudo isso nos alerta para o que Cristo nos diz na sua palavra. Ele está voltando. Cristo está voltando. De Cristo também fala de um outro sinal que é a pestilências, que são pestes, doenças contagiosas, epidemia. Isso te diz alguma coisa? Isso te alerta para alguma coisa? Temos o amor se esfriando, se apagando, morrendo. Marcos 13:12 diz assim, o irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e filhos haverá que se levantarão contra os pais e os matarão. Abre os jornais. Filho mata pai por não assistir jogo de seleção. Filho viciado em drogas mata pai a pedrada. Filho mata pai e enterra na garagem da sua própria casa. Filho mata pai e com a ajuda da sua namorada e irmão. Pai mata filho com veneno. Pai mata filho em ritual satânico. Pai mata filho usuário de droga. Pai mata filho em 3 anos, depois se suicida. Pai mata bebê com água quente. Só vemos morte, destruição, a palavra se cumprindo, as profecias se cumprindo, e o que está acontecendo é o afunilamento para a volta do Cristo, para a volta do Senhor. Tudo que está acontecendo, tudo que está sendo mostrado como sinal, está funilando para o dia do retorno de Cristo. Jesus em breve voltará. E eu te pergunto, você está preparado? Você não sabe o dia, você não sabe a hora. Jesus não deu datas, mas Jesus deu sinais.
deu sinais, e os sinais estão por todos os lados. A volta de Cristo será para alguns dia de luz, e para outros, trevas. Para os escolhidos, um dia de alegria, de finalmente estarmos com o Mestre. Mas para os que estiverem despreparados, será um dia de dor, sofrimento, trevas, choro e grande tristeza, que não poderá ser reparada. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as ações. Então virá o fim. Eu convido a você a refletir comigo sobre a segunda vida de Cristo. Não para ficar temeroso, mas para se alegrar. Porque será um momento muito esperado por os cristãos. Nós buscamos a Deus, nós servimos a Deus, nós oramos a Deus, nós meditamos na palavra de Deus, nós perseveramos na palavra de Deus, esperando esse momento, esperando esse dia, esperando essa profecia chegar e acontecer. Então, para nós cristãos, vai ser um momento de alegria. Mateus 24, 30 e 31 diz assim: Então aparecerá no céu do sinal Então aparecerá no céu do sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande glagor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Você é um escolhido. Você é um escolhido do Senhor. A palavra nos fala que João viu, né, a vinda de Cristo. Tem até um louvor, né? Eu até anotei a letra dele, que diz assim a letra, que João viu milhares e milhares de anjos que voaram ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparadas. Para você e para mim. A cidade está sendo preparada, porque Cristo está voltando. Deus às vezes precisa ser duro conosco, mas por amor. Que pai não é firme, às vezes duro com seu filho, por amor? Assim é Deus com nossas vidas. E seja firme, e seja preparado para a volta de Cristo, porque a cidade santa está preparada para nós, para os escolhidos, para aqueles que crerem no Senhor. Lá não haverá dores, lá não haverá doenças, lá não haverá fomes, lá não haverá miséria. A Nova Jerusalém está preparada por Cristo para mim e para você. E a palavra alerta: se prepare, porque Cristo está voltando. E qual será o sinal? Olhe ao seu lado, olhe ao seu redor, veja nos noticiários, estão por todos os lados. Como diz a própria palavra de Deus: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que a palavra está nos dizendo. Não para temer, mas para ter certeza de que Cristo está voltando para resgatar o seu povo, a resgatar a sua igreja desse mundo tão terrível, desse mundo com tanta maldade. Esse é o momento tão esperado por nós. Que isso esteja no seu coração, com a certeza que você vai estar com o Senhor, vai sentar à mesa do Pai, vai ceiar com Cristo. Você já imaginou, irmão, você ceando com o próprio Cristo, sentado à mesa com o próprio Cristo, participando da mesa com o próprio Cristo? Que maravilha! Esse dia está próximo, esse dia está chegando. Recebe essa palavra como profecia para a tua vida, não para temor, mas para te alegrar, em nome de Jesus. Amém.